A palavra de Deus, ela é como um fogo que arde no coração, revela a verdade e ilumina a nossa vida. Senhor, que esta palavra hoje, palavra do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, de 1 a 27, ela possa arder no meu coração. Revelar a verdade sobre Deus, a verdade sobre mim, sobre você. E ao mesmo tempo, iluminar os passos que devemos dar. Papel e caneta na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Espírito Santo, nós precisamos dele para nos ajudar a perceber esta palavra que direciona os nossos passos. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, ensina-me a perceber pela palavra os passos que eu devo dar. Ilumina a minha vida, ilumina a minha história, ilumina-me para que eu possa corresponder à vontade de Deus para mim. Vinde, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 9, versículo 1. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Nós temos uma ordem no versículo 3. E Jesus disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali até partirdes dali. Nós temos outra ordem aqui no versículo 4. Na casa onde entrardes, permanecei ali até partirdes dali. Versículo 5. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura por toda parte. Versículo 5, nós temos uma outra ordem de Jesus. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Versículo 7. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus quanto haviam feito. Ele tomou-os consigo e retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram:
Despede a multidão para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Versículo 13, nós temos uma outra ordem. As ordens, elas são como as direções de Deus para a nossa vida. Mas ele disse-lhes: vós mesmo dai-lhes de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Haviam mais ou menos 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: mandai o povo sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Versículo 18. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: que dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém e explicou: é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Versículo 23. Depois, Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus coloca condições para o seguimento. Denis, por que Jesus colocou essas condições para o seguimento, a renúncia de si mesmo e a tomada da cruz no dia a dia? Jesus está nesta passagem nos ensinando como devemos segui-lo, as condições para segui-lo. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Mas o que significa isso na prática? Estamos falando então de conversão e penitência. Estamos falando de entregar a Deus o nosso coração completamente. Estamos falando de renunciar ao mal. Isso é conversão e penitência. Mas no nosso dia a dia, como é que isso pode se transformar em atos concretos? Vou dar alguns exemplos para você. Confissão dos pecados, direção espiritual, cuidado com as pessoas que sofrem, com os pobres, enfrentar e aceitar os sofrimentos dessa vida humana, dar perdão a quem precisa. São várias as formas de nós mostrarmos para nós mesmos e vivermos dando este testemunho de cristãos, de que estamos seguindo Cristo. Porque ao final desse caminho nós vamos experimentar aquilo que São Paulo nos ensinou. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, coração nenhum sentiu. Aquilo que está reservado para os que amam a Deus. Obrigada, Denis. Como é importante esclarecer o seguimento a Jesus, assim a gente pode dar uma resposta concreta. Quero ler de novo, versículo 23. Depois, Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É uma ordem também isso, né? Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim,
a salvará. Nós temos um princípio eterno aqui no versículo 23b. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se e arruinar a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte sem antes ter visto o reino de Deus. Nós temos mais um princípio no versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. E nós temos uma promessa no versículo 27. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus. Essa palavra ela é provocadora porque ela fala do seguimento. E eu volto nas condições que Jesus ele disse: tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Que palavra forte! Eu vou ficar com ela, ruminando, como diz o Padre Jonas, e você pode ficar aí também, fazendo a mesma coisa. Que provocação esta palavra faz ao seu coração e como colocá-la em prática, como seguir Jesus. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!